Caire, meus queridos! Espero que vocês estejam bem. Após refletirmos sobre como o corpo foi entendido ao longo da história da filosofia por alguns filósofos e também como olhamos para o corpo no processo de cuidar dele, como vimos no tema da ecologia pessoal, e por fim, quando vimos como o corpo se expressa, nessa aula vamos discutir sobre um corpo que convive, para a gente pensar as relações que esse corpo tem com outros corpos dentro daquilo que a gente chama de sociedade. Então, ali a partir da página 13, no texto que se segue, a gente pode observar a importância de refletir sobre, por um lado, as atitudes do ser humano, pensando essa ideia do corpo, e a linguagem que está envolvida ali. Ou seja, tanto essas atitudes quanto essa linguagem, elas vão interferir e influenciar nessa preocupação que temos com o próprio corpo. Isso é possível notar a partir do olhar que fazemos para as diferentes culturas e suas diferentes relações com o corpo. Ou seja, cada cultura e cada sociedade vai ter, de certa maneira, diferenças importantes relacionadas ao corpo. Por exemplo, no nível individual, as vestimentas, as pinturas corporais ou a maquiagem, os acessórios, a postura física, tudo isso englobando esses aspectos relacionados ao corpo. No nível social, temos, por exemplo, cerimônias, rituais, festas, e dentro dessas duas dimensões, a gente consegue perceber como os diferentes povos e as diferentes culturas se relacionam de maneira diferente com o corpo, seja na dimensão das atitudes do corpo ou na linguagem do corpo. Isso faz a gente pensar também como a convivência social e as manifestações sociais, elas vão interferir e influenciar nas relações pessoais que essas culturas têm com o próprio corpo. Isso faz a gente pensar, como mostra o texto, na ideia da referência da beleza, ou seja, em como cada sociedade, em determinado momento da história, por exemplo, cria sempre referências de beleza, ou seja, um ideal de beleza que se tenta alcançar enquanto sociedade, enquanto cultura. É o que a gente percebe, por exemplo, na influência hoje em dia das personalidades. Esse processo de utilizar a referência da beleza como um modelo ideal, geralmente é feito a partir de um critério que engloba moda, empatia, simpatia, aprovação social e uma série de outros elementos. Tudo isso para, de certa maneira, nós podermos nos identificar com determinadas pessoas e buscar esse ideal de corpo ou ideal de beleza relacionado a essa pessoa ou a essa figura com a qual nos identificamos. Ao longo da história do Ocidente, por exemplo, as artes visuais fizeram um papel de propaganda desses ideais de beleza, por exemplo, do corpo. Como a gente pode perceber ali na página 13, a partir tanto da imagem da escultura de Davi, feita por Michelangelo, quanto da pintura de Botticelli, do Nascimento da Vênus. Essas duas obras refletem um tipo de valorização do ser humano voltado para o próprio ser humano. É aquilo que a gente conhece na história como antropocentrismo, ou seja, a importância daquilo que é criado é direcionado ou voltado para o próprio ser humano, porque antropos em grego significa homem no sentido de ser humano, no sentido de espécie humana. Daí a palavra antropocentrismo, ou seja, uma visão centrada no ser humano, que coloca o ser humano como importante. Essa concepção buscou na história as referências da antiguidade, no modelo clássico de pensar, por exemplo, a beleza e o corpo. E esse modelo clássico, ele tinha como parâmetro, por exemplo, noções como equilíbrio, proporção e harmonia. Diferente desses modelos que buscavam se espelhar ou ter como ideal de beleza, por exemplo, essas figuras e obras clássicas, basicamente quem faz esse papel hoje em dia, na contemporaneidade, é a publicidade, os meios de comunicação e as redes sociais. O que é importante aqui é refletir como essas figuras e personalidades que estão nos meios de comunicação e nas redes sociais, elas podem influenciar as relações que temos, por exemplo, com o nosso corpo e como isso pode ser ou não saudável, ou seja, buscar em personalidades que admiramos esses padrões para conduzir como nos orientamos em relação ao nosso corpo, pode ser uma experiência tanto positiva, inspiradora, quanto negativa, que faz a gente perseguir um ideal de perfeição que muitas vezes não existe. Pensando nisso, quais coisas influenciam vocês a pensar um ideal de beleza? Esse ideal e essa busca por perfeição relacionada ao corpo é saudável? A gente ainda aprofunda mais essa reflexão na nossa aula online semanal. Tragam as questões referentes à leitura do texto e à observação das obras ali na página 13 e na próxima aula a gente vai
vai falar sobre o que nos move, ou seja, o universo das paixões e das emoções. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.